A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Estamos aqui em nome da Santíssima Trindade, chamando sobre nós a bênção, a presença do Senhor, e é um sinal da nossa fé, né? Porque a cruz é o nosso sinal da vitória. Quando estudarmos sobre o Santo Sacrifício da Missa, eu vou até comentar com vocês por que nós fazemos este sinal. Mas daqui a pouquinho estaremos estudando sobre isso. Estamos estudando no momento o Credo Niceno-Constantinopolitano, estamos estudando a volta de Jesus, a sua volta pessoal aqui neste planeta e como tudo acontecerá. Eu gostaria muito que você fosse nas aulas anteriores e as assistisse, porque já é um processo de aprendizado até esta aula, não é? Então vamos pegar aqui em Mateus capítulo 24, onde Jesus vai deixando bem claro os sinais da sua volta. Tem Mateus 24, no versículo 32, diz assim: parábola da figueira. Então Jesus estava novamente contando uma história para que nós entendêssemos melhor a linguagem de Deus para nós, falando da sua volta. Então diz assim Jesus, versículo 32: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui em Mateus 24, Jesus estava falando da sua volta, quer dizer, os sinais, ele foi nos dando sinais, né? Ele deixou muito claro, quando a caridade se esfriasse, eu estarei voltando. A caridade se esfriou, não esfriou? O amor ao próximo se esfriou. É uma coisa assim impressionante, é um fenômeno mundial isso. A caridade se esfriou, quer dizer, tantas coisas, né? Tantos sinais que o Senhor foi deixando para nós. Então ele dizia, aprendei com a figueira, quando vocês veem, né, que ela está se tornando tenra, os brotos começam, você sabe que o verão está próximo. Então, da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecer, leia Mateus 24 inteiro, né, você vai ver. Então, sabeis que eu estou às portas, eu estou voltando. Em verdade vos digo, olha o que Jesus declarou, em verdade vos digo, quer dizer, verdade verdadeira, Jesus não mente. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Amém. Então, é muito claro que Jesus diz assim, que não passará essa geração. Numa contagem teológica, nós sabemos que que uma geração vai aproximadamente a 2000 anos, né? A cada 2000 anos uma geração. Então, da geração de Jesus até a nossa, estaria se completando uma geração. Então, ele diz, não passará esta geração sem que eu volte. Então, é por isso que eu já vi muitos místicos e mestres na igreja nos falando sobre isso, né? Talvez a nossa geração seja a geração que verá a volta de Jesus, que ressuscitaremos com Cristo. Então, por que só o Pai sabe da volta de Jesus, o dia que Ele mandará o seu Filho Jesus? Porque Deus é onisciente, não é? Ele sabe todas as coisas. Então, Deus já sabe até o dia em que Jesus vai voltar. Com o decorrer do tempo, e como Jesus também é Deus, junto com o Espírito Santo, ele sabe da volta, né? Hoje ele sabe, quando ele foi glorificado, depois de sua ressurreição, ele já sabe o dia que ele vai voltar. Nós não sabemos. Então, quando alguém dizer para você, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, isso é mentira, é um espírito de profetismo falso. Não é? Nós temos que saber e entender e enxergar que espírito rege aquela pessoa, né? Que espiritualidade rege aquela pessoa. Você tem que ficar muito esperto com isso. Nós católicos não podemos nos enganar. Temos que ouvir a voz do pastor. Jesus é o pastor. Jesus é o nosso bom pastor que cuida de nós e ele não é mudo, ele fala ao coração de suas ovelhas. Não é? Isso é maravilhoso. Então vamos pegar agora um pouquinho no Catecismo da Igreja
para vermos o que o magistério continua nos ensinando sobre os que vão participar deste reino de Cristo ao ser instaurado aqui na terra. O reino já foi inaugurado. Jesus já veio para cá, inaugurou a sua igreja. A igreja já é o reino de Deus presente, mas nós somos igreja peregrinante. Jesus ainda não voltou. Quando da sua volta, a igreja será consumada, o nosso o nosso casamento com Jesus será consumado e viveremos juntos com Jesus em novos céus e uma nova terra. Foi o que estudamos na aula passada. Mas os que vão participar desse reino, o que devem fazer? É isso que o Catecismo vem nos ensinar. Parágrafo 546. Veja que interessante. Jesus convida a entrar no reino através das parábolas, traço típico do seu ensinamento. Então, para falar do reino de Deus, ele usava muitas parábolas. Por elas, convida ao festim do reino. Mas exige também uma opção radical para adquirir o reino. É preciso dar tudo. Então, ele exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras, meu irmão, não bastam. São precisos atos. Atos concretos. É o que o magistério nos ensina. Vou repetir, hein? Jesus convida a entrar no reino. Através das parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino. Mas existe também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. Tudo. Se você reter algo para você, não sou eu que estou dizendo, hein? Não adianta achar ruim comigo, não. É uma palavra de Deus, é o magistério da igreja. É preciso dar tudo. As palavras não bastam. São precisos atos. Atos concretos, porque Deus não é um fantasma. Jesus não é um fantasma, ele ressuscitou. E ele espera os teus frutos. Você precisa devolver o troco a mais que alguém te der. Você precisa ser justo, honesto, íntegro. Você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode enganar. Você tem que ser fiel a Deus, à igreja, ao teu esposo, à tua esposa, aos teus filhos, aos teus pais, fiel aos teus amigos. Você não pode enganar, é preciso atos concretos. Você precisa ajudar os necessitados, por amor, claro, mas você precisa. Atos concretos, palavras não bastam. Não adianta usar máscara diante de Jesus. Não adianta. Nós enxergamos o exterior da pessoa. Jesus vai lá no fundo, ele vê a tua alma. De Deus nada se esconde. As nossas máscaras nada adiantam diante de Jesus. Ele sabe quem é você. Quando ele viu Natanael, ele disse: eis aí um israelita verdadeiro. Ele conhecia Natanael. Já debaixo da figueira, Natanael, disse Jesus, eu já te vi e sabia o que você estava fazendo debaixo da figueira. Não é? Então só ele e Natanael até hoje sabem o que Natanael estava fazendo embaixo daquela figueira. Mas Jesus sabe exatamente quem é você. Ele quer te curar, te libertar. Ele quer que você saia dessa corrupção mental, emocional e se torne uma nova criatura. Deixe o Espírito Santo, por essa graça de Deus, que é uma graça vivificante, de trazer vida, vida nova e vida em abundância. É só dobrar os joelhos diante de Deus sinceramente, procurar o sacramento da reconciliação, participar do sacrifício da Santa Missa, comungar, se alimentar de Cristo, ser cheio do Espírito Santo. E isso, meu irmão, precisa que você queira que isso aconteça com você. Você é a pessoa que você se decidiu ser, sabia disso? Você é o que você é porque você decidiu ser essa pessoa. Não é? Quantos passam problemas terríveis, doenças terríveis, e são pessoas iluminadas, pessoas felizes, pessoas que lidam com os seus problemas de uma forma cristã, de uma forma de
de pessoas cristãs que dão frutos. Por que só você é o desesperado, sem fé? Ah, perdi minha fé, perdi a esperança. Perdeu porque você nunca teve. Fé, esperança, caridade são dons de Deus, você precisa tê-los no seu coração, na sua alma. São precisos atos concretos, palavras não bastam para você participar do reino de Deus. Estamos sendo treinados, estamos sendo santificados para participar do reino de Deus. O pecado não participará do reino de Deus. É o que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então, meu irmão, invista na sua salvação. O preço que eu e você não poderíamos pagar, Jesus já pagou por nós na cruz. Mas cabe a nós manter a nossa salvação, manter a nossa santificação para participarmos do reino de Deus. Olha os sinais que Ele está nos dando. Não é? A minha presença aqui falando, aprendi com a igreja e retransmito esse ensinamento e ele chega até você. É um sinal, Deus está falando com você. Nada nos pegará de surpresa, né? Nós estamos conscientes disso. E aí continua o parágrafo do catecismo. As parábolas são como que espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Como é que você está acolhendo tudo isso? Com um coração duro, fechado, ou como uma terra boa? Né? Que faz ele, dos talentos recebidos, o que você faz com os talentos que você recebeu? Com o amor, com a paz, com a alegria, com a misericórdia, com o perdão, você está multiplicando. Você só pode dar perdão para alguém que te ofendeu. Eu só posso perdoar alguém que me ofendeu. Eu posso até não voltar na intimidade com a pessoa, mas se a pessoa precisar de mim, eu vou estender a minha mão porque ele está perdoado. Porque eu quero ser perdoado por Deus também dos meus pecados. Porque senão eu tenho que pular o Pai Nosso, né? Perdoa os meus pecados assim como eu perdoei. Aí eu não perdoo, Deus olha e fala, bom, eu vou fazer o que Ele está pedindo, né? Não é? Precisamos pensar, adorar a Deus com os nossos atos. E aí continua. Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no núcleo das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha só, quando nós vamos dando o nosso tudo para Deus, nós vamos morrendo para que Cristo cresça em nós, porque as palavras não bastam, é preciso atos, não é? Aqui o catecismo vem falar, é preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo, para conhecer os mistérios do reino de Deus. Mateus 13, 11. Jesus falou, a vós vos é revelado o reino de Deus. E aí ele continua, para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Por que você não consegue entender? Porque você vive assim com essa insensatez, como nós vimos nas aulas passadas, querendo entender os mistérios do reino de Deus com a sua cabeça, com a sua inteligência. Não dá certo. É preciso sabedoria. É preciso você entrar em comunhão com Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa amar Jesus com todo o teu coração, de toda a tua alma e acima das forças da tua inteligência. Há coisas que são mistérios. Mistérios. Não é um mistério que dá medo. Mistério significa um misto, que significa o belo de Deus. Jesus se revela aos seus discípulos. Você precisa ser discípulo de Jesus. Você precisa ser ramo dessa figueira. Jesus é o tronco, nós somos os ramos. E nos ramos, os ramos dão flores e frutos. A seiva que está no tronco é a seiva que está no tronco. A seiva que está no tronco é a seiva que está nos ramos. Então, o Espírito Santo que está em Cristo, que anima a Cristo, está em nós também, em mim e em você. Isso são as primícias do Espírito em nós. Então, meu irmão, minha irmã, se torne discípulo de Jesus. Ame nosso Senhor. Se preciso for, clame a Ele. Eu quero nascer de novo, Senhor, da água e do Espírito. Eu quero me tornar um adorador que te adore em espírito e em verdade. Em espírito
e em verdade, ser guiado pelo Espírito Santo. Deus guia a sua igreja, Ele é o bom pastor, Ele é o pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas, nós somos os discípulos de Cristo. Somos o reino de Deus já caminhando aqui neste mundo. E vamos participar do reino de Deus. Amém? Para que tudo isso aconteça, Deus também quer nos ensinar a lidar com as nossas provações, com os nossos problemas. E na nossa próxima aula nós vamos ver tudo isso. Amém? Meu irmão, fica com Deus. Participa do sacrifício da Santa Missa, procura o Padre, se confesse. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com você mesmo. Vem para a felicidade desse reino. Logo, concretamente, Jesus pessoalmente desce a essa terra e o cosmos será mudado, todo o universo mudará. Nós seremos transformados, todos ressuscitados, os mortos e os vivos, e participaremos do reino de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.